Olá pessoal, a nossa aula de prática de hoje vai ensinar a fazer um terrário, certo? Terrário é um ambiente artificial, certo? Onde a gente utiliza alguns objetos, pode ser potes de vidro, de plástico, certo? Que tenha uma boa passagem de luz, tá certo? A gente coloca aí dentro plantas e substratos que deem condições de nutrir essas plantas. A gente introduz no terrário elementos bióticos, né, que são normalmente plantas, né, e os fatores abióticos, que são rochas, né, água, tá certo? E o próprio substrato que vai nutrir essa planta, certo? Isso aqui vai imitar como se fosse a atmosfera terrestre, tá certo? Porque a nossa atmosfera é como se fosse um tampão que impede dos gases escaparem para a atmosfera, tá certo? E toda a vida existe baseado nesse fluxo, né? Nesse ciclo da água, certo? E a gente aqui tenta fazer essa imitação como se fosse um pequeno jardinzinho, certo? E essa parte transparente, né, a tampa desse receptáculo, funciona como se fosse a atmosfera. Então, pessoal, o primeiro processo aqui é colocar cascalho no fundo do receptáculo, certo? Você coloca cascalho porque ele, de certa forma, controla o fluxo de umidade, né? O excesso de umidade, né? Pode ficar um pouco retido nesse cascalho. Lembrando que o receptáculo ele tem que ter de ser impermeável, certo? Quer dizer que ele não pode ter furos embaixo, né, para vazar o líquido, e nem na borda superior, porque senão toda a água evapora e a coisa não funciona bem, certo? Talvez isso aqui não fique bem lacrado depois, mas vamos ver como é que vai ficar. Então a gente coloca cascalho e após ele a gente vem com o substrato. Então o composto é aquele que na outra aula eu falei para vocês, né, no processo de produção, certo? Eu coloquei um pouco d'água aqui para poder acelerar o processo e depois eu vou borrifar aqui um pouco, certo? Que é justamente para que essa vasilha fique bastante úmida e imite os níveis de umidade, certo? De um determinado ecossistema. O ideal é que isso aqui mantenha uma quantidade adequada de umidade, certo? Porque essa umidade depois ela vai evaporar, ela vai ficar retida na parede da tampa, né? E depois ela escoa, ela cai para dentro, como se estivesse imitando o ciclo da água, né? O processo de chuva. Então aqui eu estou borrifando, tem que umedecer completamente esse composto. Inclusive, esse outro lado aqui, lado esquerdo aqui que vocês estão vendo, eu tenho que colocar também um pouquinho d'água, que é para poder ajudar no processo de evaporação, tá certo? Então eu tenho que borrifar completamente para depois vir com as plantinhas. Então, pessoal, eu estou começando aqui agora com musgo. Só que é o seguinte, o musgo, ele não está bem verdinho, porque já está no final do ciclo e eu espero que dê certo, certo? Mas, como vocês veem, ele não está completamente verde. Na época das chuvas, a gente consegue tirar uma camada longa, certo? De musgo, e eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque ele já está no processo final. Talvez eu borrifando aqui depois ele volte a ficar verde. Vamos ver aí, certo? Mas é só uma dica, que quando for fazer o terrário e for colocar musgo, né, o musgo ele representa a grama, né, as florestas, né, nesse pequeno sistema. E você coloca ele verde, bem verde. Não deu para fazer isso, mas espero que funcione depois. Aí eu vou colocando aqui essas rochas, né, como eu falei, a gente tem que imitar um sistema, né, um ecossistema, e onde tem os fatores, né, abióticos, que são os elementos, né, como água, o próprio ar, né, as rochas, o solo, esses ambientes que não são vivos, mas que propiciam a vida, né, compõem a vida. Colocando mais aqui um pouquinho de rocha, né, e vou preenchendo esses espaços com mais musgo. E assim, vocês até podem estranhar como é que essas plantas vão ficar
vão sobreviver, né, em tese, se elas vão estar tampadas, né? Mas é como eu falei, nós vivemos em um sistema também fechado, viu, gente? Porque a atmosfera da gente ela é fechada. A questão é que a gente tem que se deter da ciclicidade dos gases. Então, assim, no caso as plantas, a gente sabe que elas absorvem gás carbônico, né? E liberam oxigênio. Caso exista aí, nessas plantinhas que eu estou colocando, no musgo, certo? Essa plantinha aí é uma orelha de rato, certo? Ela é muito fácil de pegar, a gente encontra ela facilmente nesses locais úmidos, né? Nas praças, elas também infestam a grama, né? Nascem junto com a grama, porque ela tem uma dispersão muito fácil. Essas plantinhas produzem muitas sementes. Sim, como eu estava falando, a questão dessas plantinhas, quando a gente colhe elas virem junto animais, né? Alguns insetos. E esses insetos eles podem ficar vivos aí, por quê? Porque as plantas vão produzir o oxigênio, tá certo? Apesar do ambiente estar fechado, essas plantas vão produzir oxigênio e todo o carbono que tem aí, certo? Esse carbono é o carbono primeiro do composto, né? O composto já traz uma boa carga de carbono. Esse carbono ele vai ser decomposto e as plantas vão usar esse carbono. E depois, em tese, as plantas também morrem, né? Algumas morrem e liberam carbono de novo. Então é uma coisa bastante cíclica e vocês verão, né? Quem puder fazer isso aí também. Eu aconselho fazer com um recipiente de vidro, né? Porque tem uma tampa, né? A tampa fica mais vedada e não tem a possibilidade de vazar, certo? Os gases. E quanto à coleta das plantas, né? Se você puder trazer elas com raízes bem distinguíveis, né? Fica melhor, né? Porque ela vai pegar mais fácil, tá certo? Essa época também não é uma época adequada para se fazer um terrário. A época mais propícia é a época das chuvas, né? Porque você encontra plantinhas pequenas, né? E o ideal assim, é que você coloque plantas que sejam plantas rasteiras, tá certo? Por quê? Porque se você colocar plantas que vão crescer muito, elas vão tocar o teto, né, do recipiente e não vai ficar muito interessante. O mais interessante é colocar plantas pequeníssimas, certo? Aqui eu coloquei algumas gramíneas, eu acredito que essas gramíneas não vão crescer muito, tá certo? E coloquei aí orelha de rato e também tem uma plantinha aí que eu encontrei, é muito fácil de encontrar nas frechas de calçadas, né? Nesses ambientes bem rústicos, certo? É o quebra-pedra rasteiro. Aí eu coloco mais um pouquinho de planta, né? E vou borrifando. É importante que a gente coloque uma quantidade bem satisfatória de água, né? Porque a gente tem que ter a segurança de que essa água vai ser suficiente para manter essas plantas vivas. E depois de muito molhar, né, essa aí por último eu estou colocando as sementes, né, do quebra-pedra rasteiro, né? Essa é uma plantinha muito comum, como eu tenho falado para vocês. Coloquei um pouco dela aí, certo? E continuo a borrifar, né, que eu quero deixar ele bem úmido. Aí finalmente eu coloco a tampa, certo? Essa tampa ela tem que ser bem vedada, como eu falei, né, para não escapar, né, os gases que existem aí dentro. O ideal é que ela seja uma tampa bem fixada, né? Por isso que eu aconselho também fazer com frascos de vidro, né, cujas tampas são metálicas e elas são fechadas hermeticamente, né? Então não dá para escapar. E a luminosidade entra pela transparência do vidro. Nesse caso aqui, a luminosidade vai entrar, né, na parte de cima, já que é uma tampa de plástico transparente. Então eu começo a colocar, né, a fita adesiva. Se você puder usar uma fita adesiva bem mais potente, né, quanto melhor a fita, certo? Mais segurança a gente vai ter, né, com a lacração aí da tampa. Então a gente
cerca, né, toda a tampa, né, as bordas da tampa. Verifica se está bem vedado e o ideal é colocar outra fita, né, por cima para ter a segurança de vedação, certo? Se você também quiser colocar pedaços na vertical, né, fica mais seguro ainda. Então, gente, é isso, né? Esse é o terrário, certo? Onde a gente coloca as plantinhas e possivelmente pode ter vindo algum animal, né? Aqueles colêmbulos, lembra que eu mostrei na outra aula, né? Pequenos insetos, né? Que vivem nos musgos. E aqui pode ter vindo formigas e, enfim. Se a pessoa também quiser colocar, não tem problema, certo? Porque vai ficar aí, principalmente esses animais que vivem sozinhos, entendeu? Que não fazem parte de colônias, tal. Ele pode ficar aí e se alimentar e encontrar seus substratos e viver aí, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre, né, o processo de se fazer um terrário, certo? Eu dei as dicas de quais materiais vocês poderiam utilizar. É como se a gente tivesse um jardinzinho, né? Na nossa janela, a gente coloca ele em um ambiente que não tenha muita intensidade de luz, certo? Não pode ser muito quente não, porque vai acontecer um problema, né? Vai evaporar demais e vai ter muita precipitação dessa água, entendeu? No substrato e isso pode comprometer as plantinhas. Tem que ter um certo equilíbrio. Você pode colocar algumas horas do dia recebendo um pouquinho de sol e depois você transporta para outro local. Também você não pode manter ele no escuro, né? Você tem que colocar, se for dentro de casa, em um local onde tenha um pouco de luz, certo? E caso você coloque fora, pode ser também meia luz, né? Debaixo de sombra de alguma árvore, onde ele possa receber também um pouco de luz, não tão intensa, mas que dê para as plantinhas viverem. E a pessoa fica acompanhando, né? Qualquer coisa que acontecer, de repente a tampa não ficou bem vedada, aí você pode usar um outro material, tá certo? Nesse nosso caso aqui é como se fosse uma experiência, certo? Quem sabe, isso aqui eu posso até mostrar para vocês depois, certo? Isso aqui daria até uma outra aula, tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que tiverem, né, vocês podem comunicar no chat, né? Ou falar comigo no privado, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, certo? Até uma próxima.